Você sabia que pode estar vivendo a mesma coisa que um romano viveu há 2000 anos atrás sem se dar conta? Isso porque o Brasil e o Império Romano são duas nações que, por incrível que pareça, partilham alguns pontos em comum. Porém, isso não é nada animador. Roma tinha seus problemas políticos e sociais, como a corrupção, abuso de poder, além de muitos funcionários públicos e membros das elites políticas buscando enriquecimento pessoal às custas do bem-estar da população. O que não é diferente daqui. Somente em 2022, o serviço público consumiu pouco mais de 13% do PIB, muitos recebendo salário acima do que a iniciativa privada paga, com muitos privilégios, e tudo isso às custas daqueles que realmente produzem riqueza e que não desfrutam das mesmas condições. E isso sem levar em conta a corrupção. Bem, nada diferente do que acontecia em Roma, que além desse problema de altos salários do funcionalismo público, eles também tinham gastos com expansionismo territorial, grandes pagamentos para manter o poder militar e o pior, torravam os denários do povo mais pobre para manter a vida luxuosa das elites. Por conta disso, Roma enfrentou crises econômicas gerando inflação e, consequentemente, a desvalorização da moeda refletindo no aumento de preço dos produtos. Com isso, a pobreza e a miséria aumentaram. E, consequentemente, o crime também. E aqui no Brasil, mais uma vez, não foi diferente. Talvez a única coisa que muda entre o Brasil e o Império Romano é que o Brasil nunca investiu tanto em suas forças armadas. Mas a pergunta que fica é, como a inflação torna o Brasil tão semelhante ao Império Romano? Na verdade, a inflação tende a tornar todas as nações iguais, com sua população na pobreza e vulnerável a qualquer ameaça. Não por acaso, um dos motivos do Império Romano ter caído foi devido à inflação. Os desafios econômicos enfrentados por Roma surgiram devido aos problemas associados à sua moeda, que se chamava denário. O denário de prata foi implementado e produzido como a moeda nacional de Roma a partir de 211 a.C. e foi cunhado até meados do século III d.C., até ser substituído pelo antoniniano, uma moeda temporária instituída pelo imperador romano Caracalla para ajudar a conter a hiperinflação do denário. O denário romano valia aproximadamente o salário de um dia de trabalho para um artesão em Roma. As moedas foram inicialmente cunhadas com 98% de prata e seu peso era pouco menos de 5 gramas, e ela era lastreada em si mesmo, o que significa que o valor do denário se baseava no valor da prata usada para cunhar a moeda. Mas devido ao fornecimento limitado de prata e metais preciosos que entravam no império, a atividade econômica romana estava limitada a um número restrito de denários em circulação. E esse era um problema difícil de engolir para os imperadores, pois eles não podiam financiar seus vaidosos projetos, financiar as campanhas militares, também não podiam construir anfiteatros, aquedutos ou termas, com essa pequena circulação de denários no império. No entanto, as autoridades romanas encontraram uma solução para driblar este problema de falta de dinheiro, e começaram a diminuir a prata do denário, misturando-o com metais mais baratos, e desta forma poderiam emitir muito mais moedas que aparentemente teriam o mesmo valor que a original. E assim, o ovo da inflação começou a ser chocado. Com esse método, os romanos acreditavam ter descoberto a chave que resolveria todos seus problemas econômicos. E imperadores como Sétimo Severo sabiam que quanto mais pagavam os soldados, mais leais eles eram. E com esse método de diluir a prata da moeda para cunhar ainda mais, era a combinação perfeita. Mas ao contrário do que pensam, a desvalorização do denário romano não foi rápida, mas sim foi de um tempo prolongado, porém constante, abrangendo várias décadas, principalmente nos séculos II e III d.C. Quando Marco Aurélio chegou ao poder, a pureza do denário estava em 75%. Já na época do imperador Felipe, o árabe, era de apenas 45%. Em 83 anos, uma desvalorização de 30%. Nada mal levando em consideração que Roma enfrentou diversas crises e disputas pelo poder. Mas as coisas ficaram piores nos anos seguintes. No tempo do imperador Galieno, 11 anos depois de Filipe, a pureza do denário havia caído para incríveis 5% de prata na moeda. E depois disso, numa janela de apenas 10 anos, a pureza da prata do denário romano bizarramente caiu para 0,5%. E os preços dispararam para mais de 1000%. Cada moeda era basicamente feita de bronze, com apenas uma fina camada de prata. Mas aparentemente a inflação romana estava melhor do que a nossa, mesmo com uma extensão imperial gigante, guerras em suas fronteiras, com um efetivo militar muito maior e também guerras pelo trono imperial. Digo isso porque em quase 30 anos de real, nossa moeda já desvalorizou pouco mais de 87%. Qual é a justificativa para isso? Se você nunca coringou na vida, essa é a hora. Bom, pra quem não sabe, é por conta disso que o brasileiro ajunta tanto e nunca consegue nada.
Aqui no Brasil podemos ter indícios do porquê disso quando olhamos os gastos da classe política, onde ele se comporta como verdadeiros imperadores. Se apenas o imperador já causava estragos econômicos para o Império Romano, com todo aquele tamanho, imagine o Brasil sendo bem menor, porém com essa classe política com muitas pessoas que querem viver como aqueles imperadores romanos. Enfim, embora não haja um número definitivo, economistas e historiadores acreditam que a taxa de inflação de Roma atingiu um máximo histórico de 15.000% entre os anos de 200 e 300 d.C. Esta hiperinflação, juntamente com a desvalorização do denário, fez com que o Império Romano começasse a perder dinheiro e, para piorar, novos impostos foram colocados no lombo do povo. E por conta disso, as pessoas voltaram a negociar bens e mercadorias ao invés de usar o denário como dinheiro. Nos anos finais do Império Romano, com ele desgastado e a inflação nas alturas, eles não conseguiam recrutar forças militares para a defesa das fronteiras, porque o Império estava sem dinheiro e a corrupção enriquecia os interesses de alguns, o que viabilizou a invasão dos bárbaros, e Roma acabaria por dar seu último suspiro em 476 d.C. Se hoje em dia temos uma base histórica comprovada que o monstro da inflação é responsável por devorar as nações, quanto tempo nosso país ainda tem se continuar com toda essa irresponsabilidade financeira dos imperadores brasileiros? Porque se for necessário, esse país fazer o endividamento para esse país crescer, qual é o problema? Qual é o problema? Talvez os piores imperadores de Roma tivessem pensado do mesmo jeito para justificar seus gastos desenfreados. Mas hoje, sempre que ouvir falas como essa, proteja seus investimentos, suas economias e fujam para as montanhas. Tirando a parte de fugir para as montanhas, o resto é verdade. No que puder, critiquem os políticos, coisa que antigamente os romanos não podiam fazer com seus imperadores, pois corriam um grande risco de perder a cabeça. Hoje em dia, o máximo que pode acontecer é você sofrer perseguições, ter as contas bancárias bloqueadas e perder a liberdade. Porém, terá a sua cabeça. Meus amigos, eu vou ficando por aqui e peço a todos vocês uma ajudinha no canal, ativando o sininho, dando uma curtida e também aproveitem e façam um comentário nesse vídeo. Tomem cuidado com os imperadores atuais.